você tem 3 princípios nessa colocação. Aqui, continuando o texto, eu já vou pular, vou para a criação do homem. Nós já vimos algumas coisas que Deus colocou tudo de acordo com o quê? É interessante que ele fala de acordo com a sua espécie. Deus fez cada coisa de acordo com a sua espécie. Porque cada coisa tem seu DNA próprio. E o povo de Deus, que nasceu no pecado, depois de Adão, que nós vamos ver outro dia, nasceu com o DNA de Adão. Por isso que Cristo Jesus interveio através da cruz. E através da cruz ele levou a morrer para a velha natureza. E Deus colocou em nós uma semente dentro de nós, o DNA de Deus. E agora somos participantes e co-participantes com Cristo do reino eterno. Então, essa maravilhosa graça de Deus, ele trata da boa espécie. A palavra de Deus diz de Jeremias: pode o etíope mudar de cor? É o negro, ele pode mudar de cor? Pode o leopardo tirar as suas manchas? Não. Pode o homem que nasceu fazendo o mal fazer o bem? Não. Por isso, quem é que pode mudar o negro para branco? Eu não estou dizendo racial. Quem pode mudar a pessoa, o tigre que tem manchas, e tirar as manchas dele? Deus. Porque é impossível para o homem fazer isso. E foi isso que Cristo fez na cruz. Nascemos, amados irmãos, em trevas, sem forma e vazio. Mas um dia, pela misericórdia e graça de Deus, ele disse: haja luz, e houve luz. Nós nascemos cego, João 9. Mas Jesus, pela sua imensa misericórdia e graça, ele cuspiu e molhou, pôs um lodo. Por que cuspiu? Tem que sair algo de Cristo. É como se fosse o DNA de Cristo. Alguém pode ganhar visão se for um toque de Cristo, a mão de Cristo, a roupa de Cristo. Você vê aquela mulher com hemorragia, ela tocou em Jesus, imediatamente cessou a sua hemorragia, e a Bíblia diz que ela foi salva, porque foi um toque da fé. Ele vira assim: filha, para ela, teu nome de filha, a tua fé. Então Jesus faz aquele cuspir e manda ele lavar. É um toque da fé. E ele volta e enxergou completamente. É assim, amados irmãos, Jesus Cristo, através da luz da revelação do Evangelho da graça de Deus. Já falamos isso, eu vou ler outra vez para 2 Coríntios 4, versículo 6. Olha o que diz lá. Porque Deus que disse, isso mesmo, das trevas resplandecerá a luz. Foi ele que disse: haja luz. Aonde? Nas trevas. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Então, como nós falamos de haja luz, nós estamos falando do próprio Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então Deus coloca em ordem, Deus vai embelezar a partir do 14 até 25. Então você tem a ordem do capítulo 1, do versículo capítulo 1, do 1 ao 13. O que ele está fazendo? Colocando em ordem, ele está fazendo separação. Quer ver só, amados irmãos? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2. Quem nós somos? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que ele diz lá. Vós, porém, são raça eleita. Presta atenção. Sacerdócio real. Do rei, do reino. Diz: nação santa, separada. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que? Demonstrar, proclamar as excelências, as virtudes, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, vocês estavam nas trevas, mas agora sois povo de Deus,
que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdias, para que pudéssemos ser inteiramente dele. Somos um povo separado. Então Deus vai separando. Ele vai separando trevas, o que é terreno e o que é carnal. E Deus vai colocando o que é luz, o que é celestial e o que é espiritual. Não fala tudo o que é de Cristo? O que é celestial? De Cristo. O que é espiritual? De Cristo. Amados irmãos, nós precisamos saber que Deus está fazendo essa separação em nossas vidas. Por isso Ele vai dizer para mim e para você: se já ressuscitassem com Cristo, pensai nas coisas lá de cima, buscai as coisas lá de cima, não as coisas terrenas, mas aquelas que estão aqui dentro de Deus. Por quê? Ele vai dizer assim: porque a sua vida está escondida em Cristo. Ele continua: e que Cristo, que é a nossa vida? Nós ganhamos vida porque houve luz. Se você pegar João, ele fala luz, vida, aí ele vai voltar, revelação do crescimento espiritual, e vai voltar para amor. Então, no Evangelho de João você tem vida, luz e amor, e no final você tem a glória do final do Evangelho de João. E é para isso que Deus nos chamou. E Ele faz essa colocação tremenda para nós, nossos corações, que é essa separação que Deus está fazendo em mim e você. A palavra de Deus diz em Romanos 1, 6 e 7, o 6 vai dizer: vocês foram chamados para seres de Cristo. Propriedade. Vocês foram chamados para ser santos, separados. João 17 vai dizer assim: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Livro do maligno. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados irmãos, quando é que nós vamos ter a revelação que nós não somos assim? Filipenses 3 vai dizer 20: a nossa pátria não é aqui, a nossa cidadania não é aqui, é celestial. Nós aguardamos ansiosamente que Cristo volte e sejamos revestidos, sejamos ressurretos, um novo corpo, e estaremos para sempre com o Senhor, vendo o nosso amado Salvador Jesus Cristo face a face, e o serviremos para sempre. Apocalipse 22. E nós vamos ver de face a face. Mas, irmãos, Deus está separando. O povo de Deus é um povo separado. Tanto é que uma das profecias de Balaão, Balaão era um profeta comprado. Só que tem uma coisa: quando Balaão trazia uma profecia, o que acontecia? Deus mudava. Ele era pago para levar uma profecia. Deus simplesmente era pago para amaldiçoar o povo. E o que Deus fazia? Deus simplesmente mudava completamente. Por quê? Porque Deus não amaldiçoa o seu povo. Deus tira o seu povo da maldição e da libertação plena. Por isso, preste atenção, amados irmãos. Não acredite naqueles que dizem: vem aqui que nós vamos quebrar a maldição da sua família. É mentira. Jesus já quebrou nossa maldição na cruz. Creia. Não somos mais malditos, somos benditos do Senhor, pelo bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele manda fazer a profecia no versículo 20, números 23. São várias coisas, mas uma das coisas que ele era pago para profetizar contra o povo de Deus, amaldiçoar. E ele ia lá, Deus invertia tudo, abençoava o povo de Deus. E olha o que ele diz aqui, 23:9: pois do cimo das penhas de Israel e dos outeiros o contemplo, eis que é o povo que habita só. Isso está em Números 23:9. Eis que é um povo que habita só, e não será reputada entre as nações. A igreja é celestial, ela é separada, ela é triunfante, ela é gloriosa, é um povo só, é um corpo só. As denominações, elas tentam dividir o corpo de Cristo, e isso é uma situação muito triste. Quando nós colocamos aqui irmãos em Cristo em Tietê,
é pensando assim, você acha que aqui é chamado irmãos em Cristo ED? Absolutamente não. Irmãos em Cristo ED quer dizer todos os irmãos que nasceram de novo nessa cidade. Irmãos em Cristo ED. Então Deus está separando, irmãos. Depois que Deus separou o que é luz, trevas, o que é celestial, o que é terreno, o que é espiritual, o que é carnal, Deus fez todas aquelas plantas, tudo, Deus vai formar o homem. Agora Deus não diz, haja. Deus vai botar a própria. Por que, irmãos? Por que Deus disse? Por que Ele vai colocar? Presta atenção. Quando é que Deus colocou a mão em você? Através do seu filho. Deus pode dizer, haja luz, luz. Deus não mudou o nascimento. Agora a Trindade Santa, trabalhando para o supremo propósito de Deus, que está fora, amados irmãos, da salvação em Cristo Jesus só. Isso é maravilhoso. Não é só isso. É para que todo o céu e a terra se converjam em Cristo Jesus. Ele estava restaurando o céu e a terra. Não é só a terra. Então esse Deus maravilhoso, você vai dizer assim, mas Oswaldo, estava restaurando o céu e a terra, então não entrou por causa do pecado? Claro, mas isso Deus já tinha na sua soberania muito antes. Meu Deus, vamos lá para Efésios. Efésios capítulo. Olha só. Quando é que Deus te escolheu? Não? O mundo já estava fundado? Absolutamente. Então você vê que tem coisas, amados irmãos, que nós temos que prestar muito bem atenção. Olha o que diz aqui, Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou. O que é predestinar, meus irmãos? É o destino. Por que Deus deu para você um novo nascimento? Qual o propósito? Nos elegeu para a salvação e nos predestinou para conformar a imagem e semelhança do seu Filho. Romanos, como Romanos capítulo 8, ele vai dizer de antemão, Romanos 8, versículo 29. É a soberania de Deus, irmãos. Não cogite sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. E Ele faz o que Ele quer. E olha o que Ele diz aqui. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Quem são esses que de antemão Ele conheceu? Aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. E Ele predestinou. Qual o destino para esses que elegeu e salvou? Por isso Ele vai dizer, aquele que Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. É uma obra divina, irmãos. Aí Ele diz assim, o que de antemão também os predestinou. Para quê? Para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito em muitos irmãos. Mas irmãos, o que se acha que vai ter no céu? Muitos irmãos. E nós vamos ver o nosso irmão e Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Algumas marcas. Está vendo, amados irmãos? Por isso Efésios vai dizer que nós somos a família de Deus. Você está entendendo, amados irmãos, que há uma soberania de Deus que há antes da fundação do mundo. Ainda nós estamos achando que Gênesis 3 foi um acidente, Deus tinha um plano B guardado. Mas irmãos, eu já falei para os irmãos, Apocalipse 14 diz assim, o cordeiro foi morto antes da fundação.
está no plano de Deus na eternidade. E agora vai pegar e fazer o quê? Vai fazer o homem. Quem vai fazer? A Trindade vai fazer o homem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui no versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Para que Deus criou o homem e a mulher? Para quê? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e usá-lo para sempre. Aí você vai ver que a partir do pecado, essas duas coisas acabaram. Só vai ficar com aqueles pontos que vão aparecendo. Tipo Abel, ele vai glorificar a Deus e ele vai ter satisfação em Deus, porque ele pode chegar a Deus através do sangue. Mas o homem simplesmente, amados irmãos, ele foi chamado para refletir, para reproduzir, para representar a imagem de Deus. Por isso que você vai ver que Deus está nos conformando a imagem e semelhança do seu Filho. Para quê? Para reproduzir, representar, refletir, expressar Cristo. O que o mundo precisa, irmãos? De mais igrejas? O que o mundo precisa? O mundo precisa de um povo que represente, que reflita, que expresse Cristo, a luz, luzeiro para esse mundo perdido em Deus. Testemunho. No geral, o testemunho dos cristãos são muito ruins. Muito ruins. Onde é o testemunho? E nós pulamos aqui, meus irmãos, só para voltar um pouco. Quando Deus fez o sol, a lua e as estrelas. O sol, meus irmãos, tipologicamente é o sol da justiça, está em Malaquias 4. Quem é o sol da justiça? Trazendo cura no seu braço. Cristo. E a lua? A lua é a igreja. A lua, ela só tem luz no campo do sol. Qualquer coisa que entre a lua e o sol, ela fica escura. O que é que tem que entrar entre a igreja e Cristo? Meus irmãos, tanta coisa. Tanta coisa que você tem 7 igrejas no Apocalipse. 5 delas Deus mandando se arrepender. Só tem 2 igrejas que não têm uma repreensão. Por quê? Elas eram pobres, mas eram ricas. Esmirna e Filadélfia, amados irmãos, eles não tinham nenhuma força, mas a força deles era na palavra de Deus. Por isso ele diz: as portas estão abertas. A palavra de Deus entra poderosamente a um testemunho. Mas a última, Laodiceia, a igreja do povão, a igreja que o povo gosta, a igreja que a pessoa vai, que eu quero me sentir bem, eu quero sair de lá com a minha alma satisfeita. Ele vai dizer assim: eu sou fiel e verdadeiro, eu sou amém, eu sou o final de tudo. Ele vai dizer: conheço as tuas obras, você é mais quente e mais frio. Oxalá se fosses quente ou frio, porque se são morna, estou a ponto de vomitar da minha dor. Deus só não vomita a igreja dele, porque Deus é soberano e Ele é fiel à sua palavra. Ele comprou, Ele resgatou, Ele é fiel, amados irmãos. A Ele